Queridos irmãos e irmãs, a graça e paz do Senhor Jesus, estou aqui nesse dia gravando essa mensagem que Deus colocou no meu coração para esse tempo de quarentena. Nós estamos debaixo de um comando das autoridades e a Bíblia nos ordena, nos orienta a obedecer às autoridades, submeter às autoridades, conforme Romanos 13:1, todas elas são instituídas por Deus. Então nós estamos debaixo dessa obediência. E eu sei que você está em casa, nossos discípulos, discípulas, nossos líderes, obreiros, nossa família Batista Shaddai, vocês estão em casa, vocês estão se resguardando, se preservando, e eu quero aqui orientar ainda mais, mesmo vocês estando nas redes sociais, muito bem informados, e são pessoas inteligentes, eu quero estimulá-los, eu quero motivá-los a permanecer em casa o período necessário, os idosos serem bem cuidados, as crianças serem bem cuidadas, cumprirmos as orientações médicas com relação à higiene pessoal, ao lavar as mãos, usar o álcool com gel e tomar todas as providências, porque esse é um tempo de obediência, de ficar em casa. Esse vírus, ele tem um tempo, vai ter um tempo de ascendência, vai ter o pico, depois o declínio, e isso vai passar. Nós estamos passando por um tempo, e eu quero liberar duas palavras para você nessa noite, nesse instante, nesse dia. A primeira delas que está baseada em Êxodo capítulo 12. Lá em Êxodo capítulo 12, a Bíblia diz que Deus deu a Moisés uma orientação. A última praga, a 10ª praga do Egito, ela foi a morte dos primogênitos, desde a casa de Faraó até os animais. Mas Deus deu uma ordem a Moisés, de que matasse um cordeiro por família, e se a família fosse pequena, juntasse 2 famílias, matasse um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito físico, e pegasse do sangue desse cordeiro e untasse os umbrais das portas, as casas dos hebreus, e os hebreus deveriam permanecer dentro daquela casa naquela noite. O anjo da morte iria passar por todo o Egito, e a casa onde o anjo da morte percebesse, visse a presença do sangue do cordeiro, ele passaria e nenhum mal aconteceria. Então eu quero destacar as pragas, ela tem uma causa. No caso do Egito, era o coração de Faraó endurecido e o povo mantido como escravo. O projeto de Deus era Faraó libertar o povo. Mas as pragas também, elas podem ser direcionadas por Deus, permitidas por Deus. No caso da praga do Egito, o próprio Deus a liberou para envergonhar os principais e potestades do Egito, envergonhar os deuses do Egito e, em último lugar, abater Faraó. E só assim Faraó permitiu a saída do povo do Egito. Outro detalhe importante aqui é que os hebreus obedeceram. Os hebreus se recolheram naquela noite, ficaram em suas casas, ficaram resguardados, ficaram protegidos, e aí, quando o anjo passou, não atingiu nenhum dos primogênitos dos hebreus. Essa aqui é a verdade. Então, essa é a primeira palavra. A nossa casa está protegida pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus já foi derramado na cruz. Ele já estava prefigurado naquele cordeiro morto na Páscoa por família. Ali já estava Jesus prefigurado. E as casas estavam protegidas. Nós estamos protegidos hoje pelo sangue de Jesus. Agora temos que crer, temos que ter fé e temos que ter obediência. Acreditar, crer espiritualmente que o sangue de Jesus está nos umbrais das portas das nossas casas.
que nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma assolação, né, entrará na nossa casa, que a Bíblia chama de tenda, né? No Salmo 91 a Bíblia chama de tenda. Nenhum mal alcançará a tua tenda. Essa tenda aí significa casa. Então receba essa palavra nessa noite, de que sua casa está guardada pelo sangue de Jesus, sua casa está protegida pelo sangue de Jesus. Então essa é a primeira palavra. A segunda palavra, que está relacionada com a primeira, e você vai entender, está baseada em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, esta passagem de 2 Crônicas 7,14 tem a ver com Êxodo capítulo 12. Observe que para Faraó e o Egito, a praga, a mortandade dos primogênitos, representou um arrependimento, uma mudança de atitude, uma reflexão. E se você tiver bastante atenção no texto de Êxodo capítulo 12, você vai perceber que Faraó liberou o povo. O povo disse literalmente para os hebreus: vão embora, senão nós vamos morrer. Para a gente não morrer, vão embora. Nós não vamos mais escravizar vocês, não vamos mais explorar vocês, vocês estão liberados. Como também para o povo que ficou dentro de casa, aguardando toda aquela noite a passagem do anjo da morte, também serviu de reflexão, serviu de autoanálise, de arrependimento. E essa é a primeira base de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Tem uma outra tradução que diz: se arrepender. Humilhar e se arrepender. Então é esse o tempo que Deus preparou para nós. Essa quarentena, esse período de ficarmos em família, juntos, ali unidos em oração, em adoração, em louvor, em comunhão, é um tempo de arrependimento. E arrependimento marca o reinício de todas as coisas. Por exemplo, quando João Batista começa a pregar o Evangelho no deserto da Judéia, ele está preparando o caminho do Messias. E a palavra que João libera para os hebreus naquele momento é arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus inicia o ministério dele, ele usa a mesma estratégia, a mesma palavra: arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então o arrependimento, ele é um recomeço, uma segunda oportunidade, um novo começo, uma nova etapa. Porque o arrependimento nos leva para dentro de nós mesmos. Nós passamos a fazer uma autoanálise, uma reflexão, nós passamos a nos conhecer melhor, a verificar onde erramos, buscar de Deus uma direção para que o Espírito Santo nos revele onde que a gente errou, onde a gente precisa consertar, onde a gente precisa corrigir. Então, 2 Crônicas 7,14, nessa primeira parte do povo que se humilha e que se arrepende, tem a ver com o Egito, Faraó e todo o Egito, como também para os hebreus e todos os descendentes das famílias. Porque os hebreus dentro de casa, eles estão numa expectativa: morre ou não morre, o anjo passa ou não passa, vamos ser poupados ou não vamos ser poupados, vamos morrer ou não vamos morrer. Essa é a expectativa dentro das casas. E isso leva as pessoas a quê? A um exame de consciência, uma autoanálise. Então, que nesse tempo de quarentena, nós entremos num tempo de arrependimento,
de quebrantamento, de humilhação, de busca da presença de Deus. Para quê? Porque o ato de se humilhar, o ato de se arrepender, nós passamos a buscar a presença de Deus. É assim que a gente busca a presença de Deus, se humilhando, se arrependendo, busca-se a face de Deus, se aproxima de Deus, se torna mais íntimo de Deus. Eu imagino em Êxodo 12, Faraó e o Egito arrependeram-se depois da tragédia, arrependeram-se depois do caos, arrependeram-se depois da mortandade, mas os hebreus não. Eu acredito que o arrependimento veio antes. O sangue nos umbrais das portas, a palavra de Moisés liberada sobre eles, o ritual do sacrifício de animais, o sangue derramado, já trouxe sobre eles o peso do arrependimento, trouxe sobre eles uma antecipação de buscar a presença de Deus, de crer na presença de Deus. Observe que a mesma promessa de molhar, untar os umbrais das casas não foi dada aos egípcios. Aos egípcios foi dada uma sentença de morte. Deus disse a Moisés: o anjo da morte visitará todas as casas dos egípcios. E daquele que se assenta no trono, o Faraó, o filho dele primogênito, e todas as casas do Egito, e mais os animais, não pouparei nenhum dos primogênitos. Mas o povo de Israel, o povo hebreu, recebeu uma outra palavra: mate o cordeiro, sacrifica o animal, derrama o sangue, pega um ensopo, unta, molha os umbrais das casas, entrem para dentro. E aí entra arrependimento, buscar a face do Senhor, entra humilhação. E é isso que nós estamos vivenciando agora. Nós temos o sangue sobre os umbrais das nossas casas. E temos a promessa do livramento. Precisamos entrar em arrependimento. Precisamos entrar em humilhação. Buscar a face do Senhor. Se converter dos maus caminhos, dos maus pensamentos, das intenções ruins do coração. Precisamos abrir mão das obras mortas. E aí, queridos, sabe o que vai acontecer? Olha o que diz o texto na metade do verso 14. Então eu ouvirei dos céus. O fato de sabermos da epidemia, do coronavírus, o fato de obedecermos às autoridades, o fato de ficarmos dentro de casa, não é suficiente para Deus nos ouvir. Torna-se suficiente para Deus nos ouvir humilhação, arrependimento, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos. Essas são as condições para Deus ouvir. Essas são as condições para você tocar o coração de Deus. Essas são as condições para que nossas famílias toquem o coração de Deus. Essas são as condições para que a cidade, a nação, toque o coração de Deus. Se humilhar, se arrepender, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. Essas são as condições. Nós, como povo de Deus, já estamos cumprindo a parte legal. Obedecer à autoridade, ficar dentro de casa, entrar em quarentena, fazermos a asepsia, fazermos a higiene necessária para não ter contágio, contato. A parte sanitária, a parte humana, a parte obediência, está tudo indo bem. Eu estou cumprindo isso, vocês estão cumprindo isso, mas agora vem a parte espiritual. Humilhar, se arrepender, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos. Então o Senhor escuta, então o Senhor ouve. O Senhor vai ouvir do céu a sua voz, o seu clamor, o seu arrependimento, o seu buscar a Deus, o seu se converter dos maus caminhos, vai chegar até a presença de Deus.
vai chegar até o trono de Deus, ele vai ouvir. A palavra de Deus nos orienta algo muito simples: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas que não sabes. A Bíblia também nos orienta a buscar a Deus de todo o nosso coração. Quando buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então aqui estão as condições para Deus nos ouvir. E ele diz o texto claramente: eu ouvirei dos céus. E aí acontecerá a primeira coisa. A primeira coisa que vai acontecer após Deus nos ouvir é: perdoarei os seus pecados. Aqui é o perdão pessoal, o perdão individual, o perdão para a família, o perdão para a cidade e o perdão para a nação. Mas esse perdão, ele começa no individual, no pessoal. Porque você é que se humilha pessoalmente. Você é quem se arrepende pessoalmente. Você é quem busca a presença de Deus pessoalmente. É você quem se arrepende dos maus caminhos pessoalmente. É um arrependimento pessoal. Não é meramente um arrependimento familiar, um arrependimento coletivo, um arrependimento da cidade, um arrependimento da nação. Mas começa no individual. E esse individual vai contagiar a família. A família vai ser contagiada com esse perdão. Porque também a família se humilhou junta, se arrependeu junta, buscou a Deus junta e se arrependeu dos maus caminhos juntos. Então olha como Deus trabalha do individual para o coletivo. Então o perdão dos pecados é a primeira grande consequência. Curar você pessoalmente, libertar você pessoalmente, mudar você pessoalmente, mudar a sua vida, mudar a sua história. O sangue de Jesus, que outrora estava lá nos umbrais da casa dos hebreus, lá no Egito, este sangue agora, ele está a nível pessoal, lavando você, purificando você, limpando você, removendo de você as consequências do pecado, a culpa do pecado, o peso do pecado e a prisão do pecado. Então a libertação, ela é primeiramente individual. Agora observe a segunda coisa que vai acontecer: sararei a sua terra. Agora vem a terra chamada casa física, a terra chamada rua, a terra chamada bairro, a terra chamada cidade, a terra chamada nação. Agora vem o coletivo, agora vem o todo. Agora Deus volta o olhar para o todo. Por quê? Porque no individual já aconteceu algo sobrenatural, o perdão dos pecados. Porque a maldição não se instala sem que haja uma causa. A maldição, a praga, o vírus não se instala se não houver uma causa. Primeiramente Deus remove a causa, é o pecado, a desobediência, as pessoas não querer saber de Jesus, não amar Jesus, não amar sua palavra, não se voltar para Deus, não temer a Deus, não respeitar a Deus, não respeitar a igreja de Jesus, não respeitar as coisas sagradas. Isso desagradou o coração de Deus, isso desagrada o coração de Deus. Então quando a pessoa se arrepende, ela se volta para Deus, ela busca Deus, então pessoalmente ela é perdoada. E do pessoal agora vem o coletivo, a cidade. Eu estou vendo pelas redes sociais muitas manifestações, bairros, comunidades, morros, favelas, cantando, adorando, louvando. Ontem à noite, principalmente, foi um dos dias mais acentuados, onde as redes sociais publicaram muita coisa. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Isso já dá um sinal de que no coletivo
as pessoas estão se arrependendo, estão se humilhando, estão buscando a face de Deus, já estão começando a reconhecer os seus maus caminhos. Não significa o fato de cantar uma canção e ela ser gravada e publicada na internet e viralizar. Não é isso que eu estou evocando. Eu estou evocando cada um cantar, cada um buscar a Deus, cada um se arrepender, cada um entrar na presença de Deus. E a gente não conhece o coração das pessoas. E por não conhecer o coração das pessoas, não podemos julgar. Eu vejo com bons olhos todas essas manifestações de cântico, de adoração, de louvor, de busca da presença de Deus nesse tempo de quarentena em todo o Brasil. Eu vejo com bons olhos, porque aí é que está o caminho. O caminho vai por aí. Buscar no individual, se arrepender no individual, buscar a face de Deus no individual, ser perdoado no individual. E aí a terra é sarada, a nação é sarada. Então, querido, receba nesta ocasião estas palavras. Não se desespere, não entre em ansiedade, não nutra o medo, não entre nessas coisas carnais e mundanas e da sua mente. Lembre-se, o povo hebreu no Egito ficou uma noite toda em quarentena. Foi uma noite talvez de 6 horas, 4 horas, 8 horas. Talvez nossa quarentena seja de 30 dias, 60, 90 ou mais. Não importa qual a duração da nossa noite dentro de casa. Mas o que importa é a confiança. Toda vez que o hebreu lá no Egito tinha alguma dúvida, havia um sinal físico nos umbrais da porta, o sangue do Cordeiro. Então, toda vez que você se sentir visitado pela dúvida, pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, há um sinal físico em você. A circuncisão, o selo do Espírito Santo hoje é dentro de nós, é dentro de você. Jesus prometeu em João 14:17, enviarei o Espírito Santo de verdade, da verdade. O mundo não pode vê-lo, porque não o conhece. O mundo não pode receber, mas vós o recebereis, porque ele habita convosco do lado e em vós, dentro de nós. O Espírito Santo é esse sinal visível, é esse sinal publicável de que nós estamos debaixo de proteção. Então, que Deus abençoe cada um, abençoe cada uma. Tenham uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de vitória, orando uns pelos outros, lembrando uns pelos outros, ao acessarem um ou outro pela rede social, liberem palavras, mandem palavras bíblicas, orem uns pelos outros, não esqueçam de ninguém. E isso vai nos conduzir em vitória. Quero convidar você agora, que está me ouvindo em casa, você família El Shaddai ou de uma outra igreja, não importa. Eu quero convidar você agora a colocar a mão no seu coração junto comigo e nós vamos orar nesse instante, invocando a presença de Deus, a graça de Deus. Põe a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Pai, agora em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, debaixo dessa palavra, de que nenhum mal, nenhuma praga entrará na nossa casa, porque nossas casas estão marcadas pelo sangue de Jesus. Por isso, Pai, nesta hora eu quero colocar cada vida nas tuas mãos, cada pai de família, cada mãe de família, cada filho, cada filha, genro, nora, netos, netas, sobrinhos, primos, tios, tias, toda a parentela reunida na casa agora. Eu quero colocar debaixo da proteção do sangue do Senhor, do sangue de Jesus, para que nós possamos, Pai, ter a nossa fé avivada, revigorada, a nossa confiança renovada nesse dia, para que nenhum se perca, para que nenhum venha se extraviar, para que ninguém caia na cilada do medo, da angústia, da dúvida ou da ansiedade, mas que todos possamos, nesse tempo de quarentena, nessa noite longa, nós possamos confiar no Senhor, depender tão somente do Senhor. Pai, traga livramento,
repreende todo mal, repreende gripe, coriza, tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, estão repreendidos em nome de Jesus, e traga paz aos corações, refrigério, saúde física, emocional e espiritual, para cada pessoa que está me ouvindo agora, Pai, que está me vendo agora, na autoridade do nome de Jesus, para a glória de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.